gostaria de comentar sobre o princípio da tutela à confiança legítima ou vedação ao comportamento contraditório no processo civil. Para expor a aplicação desse princípio, vou relatar um caso concreto. No STJ, Superior Tribunal de Justiça, a primeira turma julgou uma ação rescisória, originária do Tribunal de Justiça do Ceará. A disputa gerava em torno da legalidade ou não de pagamento de gratificação sobre parcela autônoma de remuneração de servidores. O Departamento de Estradas e Rodagem moveu uma ação rescisória contra acórdão proferido por esse tribunal. O pedido rescisório foi julgado procedente, os servidores interpuseram embargos de declaração contra esse acórdão, alegando que o Tribunal Estadual não havia enfrentado todos os fundamentos por eles alegados, inclusive o fundamento de que não teria levado em consideração que a garantia do pagamento da gratificação havia sido objeto de acordo judicial firmado pelo DR. E aí está o comportamento contraditório. O DR mover ação rescisória para afastar o pagamento de gratificação que ele mesmo havia reconhecido como devida em acordo judicial anterior. Os servidores alegaram que o comportamento do DR caracterizou venire contra factum proprium e infração ao princípio da tutela à confiança legítima, que veda o comportamento contraditório. Venire contra factum proprium pode ser traduzido por vem a si próprio, ou seja, um ato ou fato falam por si próprios e tornam evidente uma atitude contraditória. Se se permitisse que as partes no processo civil, consideradas lato sensu, ou seja, juiz, perito, autor, réu, litisconsortes e outros, negassem as consequências jurídicas de atos ou omissões seus, estaríamos enfraquecendo os princípios da boa-fé e segurança jurídica tão caros ao nosso ordenamento. Quando alguém adere a um comportamento ou até omissão, pressupõe ou deveria pressupor a ocorrência de efeitos. Sustenta um princípio a tutela da confiança legítima, a boa-fé, a ética e a lealdade. O artigo 14, inciso 2º do Código de Processo Civil prevê que o dever de lealdade e boa-fé deve presidir as relações entre os participantes do processo. O princípio da tutela à confiança legítima também está fundamentado nesse dispositivo legal. E como no caso concreto citado no início, o STJ pode apreciá-lo com base nesse fundamento. E da mesma forma existem outros acórdãos que citamos ao final desse vídeo, também apreciando o princípio da tutela à confiança legítima. Da mesma forma, o comportamento contraditório está sob a tutela do Supremo Tribunal Federal quando houver questão constitucional envolvida. O princípio da tutela à confiança legítima está intimamente ligado ao princípio da boa-fé objetiva, que por sua vez está delineado pelo dever de agir de acordo com padrões de lisura, correção e honestidade socialmente recomendados. Ambos os princípios dão base à segurança jurídica, que nada mais é do que o jurisdicionado ter a certeza de saber o que vai acontecer diante de fatos ou omissões seus ou dos demais. Daí porque o exercício de posições jurídicas contraditórias no processo não pode dar validade a ambas as posições, ambas as condutas. No caso em que citamos no STJ, foi o voto minoritário que trouxe o conceito do venire contra factum proprium. O relator do voto minoritário, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que o agravo interno deveria ser acolhido para determinar que o Tribunal Estadual julgasse os embargos de declaração dos servidores, enfrentando as matérias não enfrentadas, dentre elas a conduta contraditória do DR no sentido de mover a ação rescisória para afastar gratificações que ele mesmo havia reconhecido como devidas em acordo judicial. Há vários julgados do STJ e do STF invocando o venire contra factum proprium para afastar os efeitos de atos contraditórios no processo civil. Citamos alguns acórdãos ao final desse vídeo. Concluímos que o princípio da tutela à confiança legítima aplica-se ao processo civil para nortear atos e omissões dos participantes do processo, dentre eles juízes, peritos, autor, réu e outros. O exercício de posições jurídicas contraditórias não pode garantir que ambas as condutas sejam validadas, produzam efeitos.
é possível afastar os efeitos de atos contraditórios com base no venire contra factum próprio. Para quem quiser refletir e ler mais sobre o assunto, indicamos no final desse vídeo agora alguns dados de vários acordos do STJ e do STF. Obrigada!